preste atenção numa coisa. Eu prego sobre isso há mais de 25 anos. E desde a primeira vez eu tomei todo o cuidado de pesquisar e de saber realmente qual a mente de Jesus em relação a isso, discipulado. Fazer de você um discípulo dele. E depois desses anos todos, ao pegar esse material, eu simplesmente mexi naquilo que diz com a época que a gente está vivendo, incluindo, inserindo exemplos que sejam fáceis de entender nos dias de hoje. Porque o que eu preguei, e isso que eu preguei há 30 anos, era outro governo, outra moeda, eram outras circunstâncias, outras situações. E o que eu fiz foi apenas mexer nestas informações pertinentes à época em que eu preguei. Mas a mensagem continua a mesma. E ao longo desse tempo, eu não deixei de consultar e perguntar a Deus se tinha alguma coisa equivocada neste material. E durante 2 meses vocês ouviram o que eu creio, resultado de uma pesquisa, de consultas a várias versões de Bíblias, a manuais de pessoas muito gabaritadas e dignas de toda a nossa aceitação. Tudo isso que vocês ouviram ao longo de 2 meses, vocês precisam correr atrás. Porque é isso que Deus quer para cada pessoa que se rende a Jesus. Você não pode ter a tua maneira de pensar. Isso não é ser discípulo de Jesus. Então eu viro um robô? Não. Não. Você é transformado. É o que a Bíblia fala, de transformação. Transformação de mente, transformação de comportamento, transformação de visão, de sentimento, de pensamento. A Bíblia fala de transformação. Em momento algum você vai ver algum texto falando de conservação da maneira que a gente é. O nome disso é resistência ao Evangelho de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu era uma pessoa cheia de conceitos, cheia de maneira de ver. Mas graças a Deus o Espírito Santo me convenceu disso. Eu não tenho que pensar como eu acho. Eu tenho que pensar como a Bíblia me ensina. Se a palavra de Deus não está ensinando para você, isso não é discipulado. A gente tem até o direito de falar assim, olha, eu pensava assim. Eu falo isso. Eu pensava, eu achava isso. Até que, e louva a Deus, porque eu fui vencido pela palavra de Deus. Então, quando a gente é vencido pela palavra de Deus, então está acontecendo um discipulado. Deixa aberta, porque eu comecei a ouvir um monte de tosse aí, em benefício das pessoas que estão. Vamos pegar o ar puro, o ar fresco. Amém. Só hoje. Amém. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós vivemos num período, numa época de uma coisa chamada humanismo secular. Isso significa que o homem em evidência. O nome disso é o homem tomando todas as decisões. O homem achando e pensando. Então isso não é discipulado cristão. Eu suplico e rogo, como algumas vezes Paulo fez a algumas igrejas. Eu suplico e rogo para você rever, para você repensar sobre tudo que você ouviu, que foi extraído da palavra de Deus. É verdade que ao longo dos anos, os líderes criaram certas doutrinas para manipular pessoas. E eu tenho muito cuidado de não ser uma pessoa assim. Eu procuro mostrar para você a Bíblia.
E eu faço isso quando eu uso a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Eu não consegui largar esta versão, porque eu acho ela assim muito precisa, mesmo utilizando alguns verbos que hoje já não se conjuga mais como antigamente. Mas eu uso esta para pregar no meu devocional pessoal, mas eu tenho uma meia dúzia de versão que eu curto. Então eu volto a falar para você: reveja, repense esse cristianismo que você está vivendo. Jesus não nos sugeriu várias opções. Jesus nos deu um caminho. É nisso que você precisa se concentrar. Precisamos analisar, avaliar em qual classe de discípulos nós estamos, se realmente somos discípulos do Senhor. Porque Jesus tem e tinha, e nós vamos ver alguns textos bíblicos, Jesus tinha várias classes de discípulos. Porque a gente precisa entender que discípulo é aquele que aprende. Discípulo é um aluno. Não tem muito a ver com salvação. Então, quando a gente está falando de discipulado, a gente está falando de um processo de ensinamento com base em algum material. No nosso caso, o cristão, a Bíblia. Mas enquanto a gente insiste em viver da nossa maneira, a gente está apenas pegando informação. A gente até pode se dizer que é um discípulo, e nós vamos ver que alguns abandonaram Jesus. Então, o discipulado só nos leva à salvação se Jesus for tudo realmente na nossa vida. Está entendendo isso? Então você precisa parar, porque a internet, a tecnologia, ela nos faz ler muitas coisas, mas nos impede de pensar detalhadamente em todas as coisas. Eu me vigio num processo, em meio a tanta informação, para eu parar e me concentrar, para poder entender o que é o que. Então não adianta ler um monte de coisas sem você processar isso na tua mente e no teu coração. Um dos pastores que eu ordenei, ele ao discernir que estava vendo isso, ele chegou um momento a usar esse termo muitas vezes. Para, você não está prestando atenção. Deu uma vez que ele sacudiu a filha dele e falou: para, você está me ouvindo, mas você não está entendendo, para. É isso que acontece. Quantas e quantas mensagens vocês ouviram, estão ouvindo, vão ouvir, vocês não pararam, para. Pense, vamos pensar nisso. Vamos rever. Por que eu insisto nisso? Isso que eu insisto, Jesus mandou fazer. Então, se eu sou um discípulo, compete a mim parar e ver o que o meu professor, o meu mestre, o meu Senhor quer da minha vida. Eu tenho aqui algumas classes de discípulos. Numa delas você faz parte. Você está inserido em alguma classe, senão nem discípulo você é. Vamos para a primeira classe, está lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Eu gosto muito desse texto, até porque, bom, vamos ler o texto primeiro, para você entender o que eu tenho pensado sobre este grupo de discípulos de Jesus. Para este primeiro texto, vamos levantar dizendo para Deus: Senhor, fala ao meu coração. Lucas 8, versículo 1.
aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Fala para quem está ao seu lado, que Deus faça a tua cabeça. Vamos sentar. Dentro do discipulado do Senhor, existiam as mulheres que o assistiam com os seus bens. E uma coisa interessante, algumas delas eram casadas. E bem casadas. E nós estamos falando de uma época, isto foi escrito numa época em que a mulher não tinha esta liberdade de ir e vir, de ser e de fazer. Nós estamos falando de uma época que quando a mulher ficava viúva, se ela não tivesse filhos para sustentá-la, ou se entregava à prostituição, ou virava mendiga. Mas estas mulheres decidiram seguir Jesus. E para algumas pessoas que dizem que não precisa ser assim, o texto aqui é muito claro. Prestavam assistência com os seus bens. E não somente com os bens, mas a Bíblia está dizendo aqui que elas seguiam Jesus. A gratidão faz isso. Eu não vou citar nomes, eu vou apenas mostrar para você. Se no momento um casamento impede uma mulher de seguir a Jesus, esse casamento não é um casamento abençoado. Porque estas mulheres aqui, elas poderiam dizer, eu não posso. O meu marido é procurador de Herodes. Você sabe quem é Herodes? Herodes era inimigo de Jesus. Estas mulheres não eram para estar aqui. Estas mulheres não podiam estar contadas aqui por causa do esquema da sociedade na época, por causa dos seus maridos. E eu acho interessante que Lucas teve todo o cuidado de não registrar apenas mulheres que não tinham maridos, mas coloca também as mulheres que tinham maridos. E em momento algum Jesus disse, e muito pelo contrário, que a mulher não tem que valorizar o casamento. Nem tampouco Jesus disse em nenhum lugar que a mulher tem que deixar o marido para lá por causa da obra missionária. Nunca. Mas Jesus nunca fortaleceu as regras, os conceitos de deixar Jesus para lá por causa do marido. Então eu vejo que essas mulheres aqui, elas devem ter tido muito jogo de cintura, porque para acompanhar Jesus não podia falhar no casamento. Então elas devem ter tido muito jogo de cintura para servir Jesus, acompanhar, não é dentro de casa, porque tem muita gente que eu estou fazendo a obra dentro da minha casa. Aqui está claro.
seguiam, serviam, contribuíam. E aí me mostra uma outra coisa. No momento da sociedade, no momento da história em que a mulher, e muitos homens pensam de maneira deturpada que a mulher é um segundo plano para Deus, e não é. Tanto que os homens pensavam de maneira errada que igrejas naquela época eram compostas mais de homens, era a cultura. A gente vê Lucas registrando a presença da mulher. Você tem que ser submissa a seu marido. Amém. Mas você não pode, em nome disso, jogar Jesus para depois do seu marido. Amém. Entendeu isso que eu falei? Graça entendeu? Paulo entendeu? Helenice entendeu? Jaciara entendeu? Adriana, Verônica, Denise, Amém. Viviane, Ângela. Uma coisa que eu acho interessante é, em casais, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. O marido não vem, a mulher não vem. Você está errada. Eu vivi a minha vida viajando, fazendo missões. Muitos sabem disso, são testemunhas disso. E sempre quando eu viajava, e a Ilma não dirigia. E nós tínhamos 3 filhas pequenas, mas a Ilma se despencava de freguesia para o Engenho Novo, de ônibus. Porque ela não queria incomodar muitas vezes alguns irmãos. Mas a minha mulher não deixava de ir para o culto a Deus. Você está entendendo? Ah, meu marido não vai, eu não vou. Você é discípula de quem? Estas mulheres não deixaram Jesus ter falta de nada. Bota um pontinho a mais, um pontinho a mais. Estas mulheres não deixaram de acompanhar. É verdade que no meio dessas mulheres aparece aqui a Maria Madalena. Não tinha marido. Então parece que para ela foi mais fácil. Não, muito pelo contrário. Para ela foi difícil. E a gente tem a tendência de achar que a vida do outro é muito mais fácil que a minha. Não é não. Fala para quem está ao seu lado, tu não sabe da minha vida, fala. A gente não tem essa tendência? Ah, poxa, o Augusto, a vida do Augusto é uma coisa boa. Oh, coisa maravilhosa, quero ver Augusto no meu lugar. Gente, eu fico parando para pensar, Augusto precisa de uma Bebel. Esse homem deve estar sofrendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a gente acha que a vida do Augusto é aquela coisa de... Não é. Ele tem as dificuldades da vida dele. Como um homem, um marido tem a dificuldade, como uma mulher tem a dificuldade. A vida de todos trazem, própria vida traz aquela coisa, sabe? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Amém. Muito bem. Essa é a primeira classe. Mulheres, você tem uma mulher do seu lado e fala assim, ó, para de faltar à igreja porque seu marido não vem, vai, seu marido não vai te levar para o céu, não. Fala para ela, fala, Ellen, fala para ela, fala, Ellen, fala. Denise, para de faltar à igreja porque o Júlio não vem. Elisete, se ele não vier, vem você. Isso não é traição, isso, meu Deus, você está sendo sábia. E você está se preparando ainda muito melhor para o teu casamento. Você entendeu isso ou não? Amém. Foi fraco, mas tudo bem, vou respeitar. Lucas capítulo 10, vamos lá em Lucas capítulo 10. A ordem que eu coloquei aqui não é cronológica, mas é na medida do crescimento e do discipulado. Lucas capítulo 10, versículo 1. Assim também como o marido não deve vir só quando a mulher vem, hein? Hein? Entenderam? Tem marido que fala assim, meu benzinho não vai.
Ah, eu não vou não. Domingo passado eu fui pregar numa ordenação de diáconos em Valqueire e nós tivemos um imprevisto. O carro da Rebeca deu um piripaque. Ela tinha ido pegar a Olivia para voltar aqui para me pegar, e aí uma estava com ela, o carro parou e ela me liga: pai, deu um problema. Eu falei: minha filha, chama o reboque aí que não vai dar para eu esperar. Eu fui sozinho, né, e a gente se monitorando pelo celular. Pedi até ajuda do Raimundo, teve que me ligar. Liguei para um monte de gente aqui da igreja, ninguém atende telefone. Liguei, mas não, é aquele negócio, até hoje não chegou lá o chamado. Mas acontece isso, a Paula disse que me mandou um e-mail, eu não recebi o e-mail. Entende? Então liguei para várias pessoas, até que uma viva alma, Amém. uma viva alma viva, Amém. atendeu. De todos que estão aqui, eu não liguei nem para o Júlio, da Verônica, para me levar lá. Não liguei para o Daniel, até porque o Daniel não tinha vindo de manhã, então não tive esse certo contato. Não liguei para o Rondinelli, nem liguei para o Barão. Liguei para você. O meu telefone falou assim: não quero que consiga falar com ninguém. Né? Coisas da tecnologia. Aí o Raimundo me levou lá e ela conseguiu o reboque, foi, trouxe, o pessoal recebeu e ela pegou o carro da Raquel e foram. Mas eu me senti nu. E quando a irmã chegou lá, eu falei assim: olha, eu estava aqui me sentindo assim, muito estranho. O marido tem que andar junto com a mulher. Amém. 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 A mulher tem que andar junto com o marido. Amém. Dificilmente você vai viver sem aí. Só se houver um caso que, poxa, não dá. Então vamos consertar isso. Duas coisas: você tem que andar junto com seu marido. E ó, sabe qual que é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso aqui? O que é o nome disso aqui? Para que serve isso aqui? Para enfeitar o dedo. Não é? Não, isso aqui tem um simbolismo, tem um significado. Vamos tratar de botar, mesmo que seja um anel, uma aliança aí, sabe, comprada no camelô, mas bote uma aliança no seu dedo anelar. Para com esse negócio de andar aí sem, sabe, parecendo que é um ou uma solteirão, solteirona e tal. Para com isso. Tem que andar com isso aqui, ó. Todo mundo vai olhar assim e falar: aquele cara ali é casado. E é mais perigoso ainda, que elas estão gostando de caras casados. É mais perigoso ainda. Aí tem aqueles que esperam assim: não, eu tiro porque eu fico menos perigo. Não, tira não, põe a sua aliança aí. Um dia, almoçando com o pastor, estamos lá comendo, né? Eu olhei o dedo dele, eu falei, e eu sabia que era. Eu falei: está casado com ela? Eu sou, bispo. Por quê? Porque eu não estou vendo sua aliança. Ah, a gente teve um probleminha aí, eu tive que penhorar. Eu falei: compra uma de lata, compra uma, pinta de amarelo, faz alguma desgraça, bota a aliança. Espero que vocês estejam com a aliança, eu não vou pedir para ver não. Isso é uma coisa. Outra coisa, estejam juntos. Fala para quem está ao seu lado assim: ó, se você é casado, esteja junto com o seu cônjuge. Lucas 10, vamos lá, versículo 1, já. Depois disso, o Senhor enviou. Meu Deus do céu. Vem cá, vocês não sabem ler, ou o que é? Não importa a versão, pode ler na sua versão, Lucas 10, 1, já. Depois disto, o Senhor enviou o semente e os enviou de dois em dois, para que recebessem em cada cidade e lugar onde estava ele. Com toda certeza o Senhor discipulou estes 70 também, senão Jesus não ia mandá-los. Mandou para que o precedessem. Interessante que a Bíblia não cita nenhum nome destes 70. Eu acredito que dentro destes 70 os 12 estavam. Eu acredito. E eles foram para fazer isso que nós estamos falando, que muita gente pensa assim: não, mas eu não fiz seminário. Não precisa fazer seminário. É só falar: você conhece Jesus? Você quer conhecer Jesus? É isso que a gente tem que fazer, gente.
Então Jesus tinha o grupo das mulheres, aquelas mulheres que faziam feijoada para ele, bobó de camarão, sabe? Aquelas mulheres que falavam, o senhor quer um cafezinho? Mestre, Rabone, quer um cafezinho? O senhor quer comer uma tapioca de coco e queijo? O senhor tem alguma roupa para lavar? O senhor quer que a gente fale? Tinha aquela que fala, Jesus, o senhor está precisando de quanto para suprir as necessidades? Porque esses caras não trabalhavam, gente. Como é que eles comiam? Eles tinham que comer, tinham que viver. Então, chegavam lá as mulheres ricas e bancavam. E aí, nesse momento, Jesus estava querendo que o pessoal prepare o caminho, avise. Ele preparou 70 pessoas, de 2 em 2. Então, foram 35 grupos de 2 pessoas. Então, 70 discípulos. E para esses discípulos irem, esses discípulos tinham que ouvir. Eu não acredito que Jesus pegou qualquer um assim e falou, vai lá e faz isso. Ainda mais da maneira como Jesus, a trindade é metódica. Vamos para Lucas 9, versículo 1. Lucas 9, versículo 1. Já. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. 2. Também enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Os 70 foram enviados para anunciarem Jesus. Agora ele está falando de 12 que foram separados e receberam autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, dentro de 70, Jesus tinha 12. Os 12 conhecidos. Um se enforcou. E dentro dos 12, Jesus tinha um outro grupo. Você está prestando atenção? Agora vai lá no versículo 28 desse capítulo 9 de Lucas. 28, já. Cerca de 8 dias depois de oferecer essas palavras, Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, Subiu ao monte com propósito de orar. Veja bem, algumas vezes, em determinadas circunstâncias, Jesus separava dos 70, 12, dos 12, 3. Sempre eram estes 3, Pedro, Tiago e João. Estes 3 faziam parte dessa classe de 3. 3 que em momento algum se afastavam do Senhor. 3 que eram chamados para os eventos mais espirituais, teológicos e importantes. Esses 3 subiram ao monte com Jesus para verem aquela coisa maravilhosa da transfiguração de Jesus. Esses 3 foram chamados para ficarem mais perto de Jesus na noite que Jesus foi traído, para ajudarem Jesus a orar. Os outros ficaram mais distantes. Então, dentro de um grupo de discípulos, e não é uma questão de preferência, ele amava mais, não é nada disso. Dentro dos 70, ele tinha, dentro de muita gente, ele teve 70, dentro dos 70 ele teve 12, dentro dos 12 tinham 3. E dentro dos 3, Jesus tinha 1. Veja o versículo, João capítulo 21, versículo 20. João 21, 20. João 21, 20. Acharam? Amém. João 21, 20. Já. Então Pedro, voltando-se, viu que também havia seguido volta a ser reclinada sobre o peito de Jesus e perguntar: Senhor, quem é o traidor? Aqui o texto está, apesar de não falar o nome, a pessoa aqui é João.
João era aquele discípulo muito carinhoso que não dispensava, não abria mão de estar perto, muito perto fisicamente do Senhor. Ao ponto dele fazer isso naquela época de tabus, ele reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, sabe? Aquela coisa de João, Jesus estava ali naquele momento e João pôs a cabeça no peito de Jesus. Veja isso para a época, um homem fazendo isso e os outros não fizeram. Sabe aquela coisa do carinho? E quando a Bíblia fala, e aí você precisa entender o seguinte, quando a Bíblia fala que amava mais, não é que Jesus não amava os outros. Amava. Então, dentro de 70 ele tinha 12, dentro de 12 ele tinha 3, dentro dos 3 havia 1. Foi João que Deus escolheu para contar para nós como será o final dos tempos. Os outros não receberam esta revelação. Foi este discípulo aqui que viu, anotou e contou. E hoje a gente sabe que tudo isso que está acontecendo, só quem não quer aceitar é que insiste em viver como se não fosse assim. Haverá um chip, sim, que vai ser colocado na sua mão ou na sua testa, você que escolhe o local. E se você não aceitar, você não vai ter dinheiro. Você não tendo dinheiro, você não pode comprar e você não pode pagar. Então o esquema é o seguinte: põe o chip, só põe chip quem não é cristão. Aí você fala, mas eu sou cristão, então não põe chip. Sabe o que isso vai acarretar? Você vai ser definido como um marginal. A tua empresa não vai poder te pagar, porque você vai receber através de uma conta, em que vai entrar na conta o saldo. Mas se você não tem chip, não podem depositar para você. Você está entendendo? Amém. João viu isso tudo. É lógico que ele escreveu, ele usou figuras para que naquela época pudesse ser aceito e hoje traduzido e interpretado. Então foi uma visão de acordo com a época que ele vivia. Então ele viu isso. Cristãos de verdade foram marginalizados, foram intitulados, foram rotulados como terroristas, porque no chip mostra, você já viu que no Google todo mundo sabe onde que você está? Ele permite a sua localização, isso vai estar todas as informações no chip. Para onde você for, todo mundo não, o controle geral vai saber. Então se você não quer, eles vão te chamar de terrorista, porque você não quer que ninguém saiba onde você está. Então João teve essa revelação. O discípulo que estava dentro dos 3, que estava dentro dos 12, que estava dentro dos 70 e que está no meio de um grande número de discípulos de Jesus. Qual tipo de discípulo você é? Nestas classes. Mas tem uma outra classe de discípulos. Abre lá em João 6,66. É o que mais tem acontecido hoje. João 6,66. E você não pode dizer que essas pessoas não eram discípulos, porque a Bíblia está dizendo que elas eram discípulos. Você não pode contrariar um texto, porque um outro texto aparentemente está dizendo outra coisa. E a Bíblia não diz outra coisa de algo que ela está dizendo em outro lugar. Ela não diz. E a referência é o que Jesus diz. E todas as coisas precisam convergir para o que Jesus diz. Amém.
Porque toda a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela existe para anunciar o Filho de Deus. Então vamos lá, João 6,66. O que está escrito aí na sua Bíblia? Já. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ouviram, viram, aprenderam, desfrutaram do pão, do peixe multiplicado, participaram das grandes campanhas evangelísticas, entraram na casa de Zaqueu, junto com Jesus, participaram lá da boia de Levi. Mas quando Jesus foi apertando o cerco, quando Jesus foi falando, olha, assim não é meu discípulo, eles abandonaram. E Jesus falou isso para eles. Não, em qual versículo que Jesus fala? Se vocês querem ir embora, vão embora. Qual é? Leiam, por favor, em voz alta. Então perguntou Jesus aos 12, porventura eles também vós. Então Jesus, vendo o conflito que estas pessoas estavam, Jesus fala, de vocês, qual é a de vocês? Vamos trazer para o português de hoje, para o carioca, qual é a de vocês? Vocês andaram comigo até agora, e vocês não querem mais, então vão embora. Querem ir embora? Vão embora. E eram discípulos. Qual desses tipos, dessas classes a gente está inserida? Eu quero fazer parte daquele que bota a cabeça no peito de Jesus. Eu não quero somente ver a transfiguração. Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Quando eu pego esses textos, eu fico analisando a vida de cada uma destas pessoas. E hoje, Jesus não quer ter só um que recline a cabeça no seu peito. Eu, Pedro Bittencourt, eu quero ser o discípulo que põe a cabeça no peito de Jesus. E tem a mão poderosa de Jesus passando na minha cabeça, me consolando, me confortando, com toda a verdade nua e crua, sem maquiagem, ele fala comigo. E esse privilégio não foi só para João, é para você que está me ouvindo há mais de 2 meses falar sobre discipulado. Você pode ser um João. Não precisa escrever o Apocalipse, porque já está escrito. Mas você pode sim reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Você pode sentir no teu ser as mãos furadas de Jesus pelos cravos naquela cruz, pelo preço que ele pagou por você. Eu não quero me conformar em fazer parte de 3. Eu não quero tampouco ser um dos 12, nem tampouco ficar perdido no meio de uma multidão de 70 ou de tantos outros, quando Jesus se despediu. Você já parou para pensar qual a classe que você faz parte? Eu quero encerrar esta série hoje aqui, fazendo algumas observações. Preste atenção. Primeiro, a marca distintiva de um discípulo é a obediência e submissão voluntária aos mandamentos de Deus, a fé, o amor e a humildade. Essa é a marca de um discípulo. Tem muita gente soberba na igreja dizendo que é discípulo. Se não houver humildade, não é discípulo. 2. Não fomos salvos apenas para nos livrar da condenação do pecado. Presta atenção nisso. Há anos eu prego isso. Nós não fomos salvos apenas para nos livrar da condenação do pecado, mas também para sermos cooperadores na disseminação da mensagem do Evangelho
que liberta os escravos do pecado através do evangelismo e discipulado. Você não foi salvo só para ser um espectador. Você não foi salvo só para ficar ouvindo e estudando a Bíblia. Você foi salvo para ter um compromisso diante do Senhor perante as pessoas que estão perdidas. 3. Sabemos claramente que não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todos aqueles que passam no nosso caminho através do evangelismo e do discipulado. Muita gente passa na tua vida, mas eu estou falando de um evangelismo que significa boas novas. Você não vai para o inferno, porque o inferno existe, mas você vai para o céu. E discipulado não é assim que a Bíblia manda você fazer. Porque quando a gente só fica falando Jesus é amor, Jesus cura, Jesus salva, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, isto não é o que as pessoas precisam ouvir somente. Isso é só uma introdução. Você tem que falar como Jesus falou, ao ponto das pessoas falarem: esse cara é chato. Porque o verdadeiro crente, ele é chato. Se ele não for chato, ele não é discípulo de Jesus. Porque as pessoas não querem ouvir que elas estão fazendo errado. Elas querem ouvir que, poxa, tudo bem, Jesus te ama. Ah, tá bom, Jesus te ama. Jesus é maravilhoso. É isso que as pessoas querem ouvir. Por isso que em João 6,67 ele falou: vocês não querem continuar? Então, é só ir embora. 4. Todo discípulo é de fato um missionário nesse mundo, envolvido permanentemente com o projeto da salvação através do evangelismo e discipulado. 5. A igreja não é uma marina, como tem acontecido, uma marina de iates ancorados, mas uma frota de barcos pesqueiros espalhados pela imensidão do oceano, obedecendo 2 ordens do Senhor: evangelismo e discipulado. Mas parece que as igrejas ancoraram no cais, na marina, para observar a Baía de Guanabara, enquanto que as igrejas precisam ser barcos pesqueiros no meio do oceano, onde tem peixe. Peixe grande. 6. Não basta saber que Cristo salva os pecadores por meio de sua morte e ressurreição. É preciso comunicar essa verdade ao maior número de pessoas através do evangelismo e discipulado. Ou seja, Jesus morreu por você. É isso que a gente tem que falar. Jesus morreu por você. Sabe por que ele morreu por você? Por causa do seu pecado. Como ele morreu por mim, pecador. Você é um pecador que fez com que a vida do Filho de Deus sangrasse numa cruz. Você é um pecador. Você não é essa pessoa. Você vai ter toda maneira diferente da minha para falar. Você vai falar assim: ô, minha querida, te amo tanto. E ó, conta comigo, estou aí contigo. Você vai para o inferno, que é lugar tão quentinho. Mas Jesus morreu na cruz por você, pecador. O pecado ira a Deus. Você sabe que pecado ira a Deus. Sabe esse Deus que você está acostumado a ouvir, que ele é bonzinho, é um Deus de amor. Ele ficou irado com Adão e Eva. Ele está irado com o mundo e com você. Mas Jesus é essa ponte que faz você sair do local onde Deus se ira para o local onde Deus te ama. É Jesus. Você não falar isso, eles vão pensar que eles são os caras desta terra. E não são.
pecado tirou a vida do Filho de Deus. O pecado fez com que o Pai, no seu trono, não olhasse para o sofrimento do Filho naquele momento tão pequeno, mas que demorou muito para um pai sofrido. E a gente está querendo salvar as pessoas com blá, 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 blá. Não basta saber que Cristo salva. É preciso comunicar essa verdade dessa forma. Quando alguém está com câncer, o médico fala o quê? Não liga não, te dá uns remedinhos. Não é tratado assim. Doença grave. Se o paciente não pode ouvir, a família vai saber. A família precisa saber. É grave. E para encerrar, a palavra de Deus, 7. A palavra de Deus não pode ficar apenas para o consumo interno de uma elite espiritual. É imprescindível e imperioso que seja exportada para todos, em todos os cantos deste planeta, através do evangelismo e discipulado. Tenho certeza que a mente desses homens que estão arrancando a vida dos verdadeiros discípulos de Jesus lá fora, a mente desses homens deve estar dando um nó, porque eles não reagem, eles louvam, eles não negam. A cabeça desses homens, esses caras, vão começar com um problema psicológico. Porque foi isso que aconteceu com Saulo. Ele começou a ver um jovem rapaz sendo apedrejado. E o sangue foi jorrando. Sem nenhuma ira no seu semblante. E em vez disso, viram um jovem chamado Estevão falando: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são cegos. Eles estão mortos. Perdoa essa gente. E Saulo estava ouvindo lá atrás e vendo. E é assim que Deus faz a obra. Se você ficar com um negócio de assistencialismo social, você está negando a sua fé. Você tem que falar a verdade, porque a tua família está morrendo. Teus amigos estão morrendo. E é por isso que eu estou pensando seriamente em falar sobre salvação, porque a gente não entende a dimensão da salvação. A gente ainda não parou para perceber a gravidade do que significou essa cruz estar vazia. Nós precisamos falar. Enquanto há tempo de falar, nós precisamos fazer. Por favor, se você não está concordando com o que eu estou falando, vá para a Bíblia e veja quantas vezes Jesus ficou com blá, 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 blá. Vá para a Bíblia e veja como foram as mensagens dos apóstolos. Vá para a Bíblia e veja como a igreja se comportou. Você está achando que eu estou exagerando? As pessoas precisam ser impactadas porque são pecadoras. As pessoas precisam entender a gravidade disso. É grave, gente, é grave. Nós estamos falando de uma doença que entrou na humanidade através de Adão e Eva, e nenhum médico, a medicina molecular, a tecnologia, nada nesse mundo cura isto, a não ser a pessoa se entregando, morrendo e nascendo de novo para viver em novidade de vida. Não existe outra forma. E quando a gente vê pessoas querendo fazer do seu método, da sua maneira laica,
morte é como jogar mercúrio numa ferida chamada câncer. É como dar um melhoral para aquela dor que nem aquele negócio, morfina, resolve. Pensa nisso. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que você não seja mais chamado para os almoços e churrascos e chás da tarde, mesmo que elas risquem você dos contatos dela, não fica preocupado nem triste com isso não, porque a humanidade fez isso com o nosso Salvador. Ele não deixou de obedecer o Pai. E graças a Deus que Jesus não ficou preocupado com as rejeições, porque eu fui salvo. Você foi salvo. E nós podemos dizer que estamos salvos. O que nós precisamos fazer como Jesus? Olhe a sua cabeça.